Vamos ler uma poesia do espírito Júlio Diniz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O esposo da pobreza. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, e emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola. Recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, queremos dizer da nossa imensa alegria de poder estar aqui pela primeira vez na ACAT, conhecendo esse trabalho aqui do Paranoá, tão maravilhoso, tão bonito, que vocês realizam, poder conhecer a Beth, reencontrar a Rita e conhecer tantos novos amigos. Estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouquinho sobre, nós vamos falar sobre auto-perdão e dependência. Então nós vamos falar da importância de nós nos perdoarmos na questão também da dependência. Começar dizendo que eu também sou dependente, tá? Também sou dependente de compulsão alimentar, A barriga já está mostrando os sinais, Tive problemas também de dependência de compulsão sexual, já felizmente já estabilizada, já casei, Já aquele fogo já baixou também um pouco, mas somos todos dependentes, Aliás, o Espiritismo nos fala isso, nos fala que todos temos vícios. Quem sabe aqui qual é o vício mais radical, mais perigoso que existe? Qual é o pior dos vícios? Quem pode me ajudar? Maledicência. A maledicência é um vício também, Tem gente viciada em falar da vida alheia, não consegue olhar para si mesmo, tem um problema, não consegue enxergar as suas próprias imperfeições, que tem muita, e enxerga o defeito do vizinho. E se compraz, fica muito feliz de ver os defeitos dos outros, mas não vê o seu próprio defeito. Mas não é esse o pior defeito. Quem sabe qual é o pior vício que existe? Não é o crack, não é o oxi, não é a cocaína. Quem sabe qual é o pior vício? Vou dar uma dica. Está na questão 913 de O Livro dos Espíritos. O egoísmo. Uma alma se salvou. O Livro dos Espíritos diz que o egoísmo é o vício mais radical. Radical não é coisa de sufista, não. Radical
que ali está dizendo que é o que está mais enraizado e que ele vai ser a fonte de muitos dos nossos problemas. O Evangelho segundo o Espiritismo complementa e diz dizendo que tem outro vício também, que é o pai de muitos outros. Quem sabe qual é? No capítulo 10, item 8, item 10, é o orgulho. O orgulho é o pai de muitos vícios. Então nós estamos vendo que e ele vai ser também a negação de muitas virtudes. O orgulho é a fonte de quase todos os males, dizem os espíritos, Allan Kardec, e é o principal obstáculo ao progresso, porque a gente não enxerga o nosso defeito, né? E não enxergando que temos dificuldades, nós não temos a humildade de nos melhorar, de nos transformar. Não enxergamos o que tem de errado conosco. É muito comum isso na pessoa que tem dependência. Vocês conhecem aquele ator Jean-Claude Van Damme? Não é? Aquele ator, ele não é muito alto, ele de estatura baixa, mas muito forte e fez vários filmes de artes marciais, ganhou muito dinheiro. E ele, no programa de televisão, ele disse que ele só conseguiu largar a cocaína quando ele encontrou a humildade. Porque quando ele reconheceu que a cocaína era mais forte do que ele, e aí foi buscar ajuda, foi buscar o internamento, foi buscar o auxílio, aí sim ele começou a se recuperar. Enquanto ele achava que podia com ela, enquanto ele achava que podia largar a hora que ele quisesse, que é isso que muitas vezes acontece conosco, né? A gente acha que consegue largar a bebida na hora que quer. Não, eu só bebo socialmente, né? E aquilo vai se tornando um hábito, depois um vício ali, até chegar ao momento da dependência mesmo. Então, a gente vai ter que ter essa humildade também. E o orgulho é justamente o contrário da humildade, né? O orgulho que a gente está falando aqui, pessoal, não é orgulho, por exemplo, de satisfação, não. De dizer que orgulho de ser brasileiro, orgulho de morar, não é, no Distrito Federal. Não, não é esse orgulho. Esse orgulho aí é um orgulho até positivo, de você, não é, valorizar a sua nação, sua família, seu povo, não é? Apesar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Nós somos cidadãos universais, não é nem só planetários, não, universais, e somos todos irmãos. Mas o orgulho que nós estamos falando é esse que a pessoa se acredita superior às outras. Ela é que é a dona da verdade, ela é que sabe o que é o certo. Os outros dizem, olha, meu pai, meu irmão, meu filho, você está enveredando pelo problema do alcoolismo. E o orgulho, não, que conversa é essa? Não sou alcoólatra, não. Então, o maior problema para nós começarmos o tratamento, normalmente, é a pessoa aceitar que tem uma dificuldade. Aceitar que está dependente, que está fazendo já um uso já habitual há muito tempo de algum tipo de droga, e o álcool é uma droga, nós sabemos disso. E o primeiro passo então vai ser a humildade. Então nós vamos estudar hoje sobre a humildade para conseguirmos chegar ao auto-perdão, porque nós vamos ver também que o maior problema do orgulho é que ele impede o auto-perdão também. Ele vai provocar o perfeccionismo, a gente vai querer achar que a gente é o bonzão, e aí como não vamos conseguir, como vamos cair por conta do álcool, por outras coisas, nós vamos ficar muito frustrados. O orgulho provoca o perfeccionismo. E nós vamos ficar nos comparando, o outro, olha lá, o outro lá é rico, é bem sucedido, bem casado, tem uma família bacana, tem um carro, tem uma casa, isso. E aí o alcoólatra vai começar a se sentir diminuído porque ele não tem o que o outro tem. E aí ele vai também ter dificuldades. Então é muito importante a gente compreender que a humildade, e por isso nós escolhemos essa poesia de Francisco de Assis, vai ser a grande chave, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a humildade é a chave para muitas outras virtudes. E quem sabe aqui qual a primeira frase do Sermão do Monte? Qual a primeira bem-aventurança que Jesus nos falou? São 9 bem-aventuranças, né? Ele discorre um pouco mais no Sermão do Monte, mas existe a primeira. Qual é a primeira? Que ele começou, a mais importante talvez, ou a introdutória, a que permite que as outras aconteçam. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas sabendo o que é pobre de espírito? Não, pobre de espírito é quem é pobre de orgulho, é humilde. Ele pode ser traduzido também bem-aventurados, ou seja, felizes, não é? Porque bem-aventurado significa feliz, viu, pessoal? Jesus veio falar de felicidade para a gente não entendeu. Veio trazer uma boa nova, uma boa notícia, e nós recebemos a boa notícia e continuamos tristes. A gente não entendeu então a boa nova.
Então a primeira bem-aventurança que ele inaugura o Sermão do Monte é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então ela é a chave, ela é o início para nós termos essa questão. Então a gente precisa compreender isso. Então vamos nessa manhã de hoje falar um pouquinho sobre auto-perdão e dependência, e pedir a Jesus, que é o mestre inesquecível de todos nós, para que ele nos abençoe, nos ilumine e nos ajude a compreender um pouco essa questão. Nazareno, por que é importante o auto-perdão? Nós já tivemos palestras aqui falando sobre o perdão aos outros, mas me perdoar, por que isso é importante? Eu nem mereço perdão. Muitas vezes a gente tem isso, né? Uma vez eu conversando num grupo de dependentes químicos, eu dou palestra sobre esse assunto, e quis conhecer, né? Quis frequentar um grupo para conhecer a realidade, não falar só a teoria, vivenciar e compartilhar com eles. E um deles, Nazareno, eu estou viciado em cocaína, e quando eu vou rezar em casa, eu não consigo rezar. Porque eu acho que eu não mereço, que eu acabei de usar a cocaína, como é que eu vou agora fazer uma prece? E aí nós falamos, olha, aí é que você deve rezar. Porque você deve, não é, buscar ali forças, ter a humildade, como Jesus diz que aquele que ora, que bate no peito e diz: Senhor, perdoe-me, porque eu sou um pecador. Ele não consegue nem levantar os olhos para os céus, de vergonha. Aquele está justificado, mas aquele outro não, aquele fariseu lá vestido de seda, de púrpura, que fica na praça pública e diz: Senhor, obrigado, não é, por eu não ser um pecador que nem aquele publicano. Aquele que fica lá se exaltando não está justificado. Então a prece que é agradável a Deus é essa prece do humilde, que reconhece que está passando por uma dificuldade. E eu disse a ele: olha, na hora que você fizer a prece, você vai o quê? Atrair a presença dos bons espíritos. E aí você vai receber mais ajuda, vai receber inspiração. Então mesmo que você esteja vivendo ainda, né, a crise, porque são crises, a gente tem aquelas recaídas, ele estava tendo uma recaída. Não abandone a oração, não, continue orando. Pelo contrário, é a maneira de lhe ajudar a se libertar, a sair daquele lugar. Então, às vezes a pessoa acha que nem merece o perdão. Então, é muito importante o auto-perdão, pessoal, por quê? Porque Jesus nos pediu para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? O maior mandamento. E como é que eu vou amar os outros do mesmo modo que a mim, se eu não me amo? Se eu acho que eu não mereço o perdão de Deus? Se eu não me valorizo? Então nós temos que nos perdoar para cumprir o mandamento maior. É obrigação nossa. Ora, Jesus manda perdoar até os inimigos, pessoal. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ele pede para nós tratarmos todos bem, não é? Assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, para que sejais chamados filhos do Altíssimo, todos vós. Então Jesus pede para a gente amar até o inimigo, quanto mais a nós mesmos. Nazareno, tudo bem, até eu entendi, mas o problema é que eu não consigo. Como é que eu vou me perdoar se eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, ou se eu sei que eu caí numa dependência, num problema do alcoolismo? Bom, pessoal, o primeiro passo é saber que Deus, Ele é a suprema inteligência do universo, diz o Livro dos Espíritos. Deus é imutável, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é imaterial, Ele é soberanamente justo e bom. E nós vamos ver depois no Livro dos Espíritos que Deus também é onisciente. O que é onisciente, Nazareno? É quem sabe o presente, o passado e o futuro. Então Deus sabe, e sabe o que ia acontecer conosco. Ele sabe que a gente podia falhar e cair no problema do alcoolismo. E por que Ele deixou isso, Nazareno? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que Deus só permite o mal, porque dali vai nascer um bem maior. Então, às vezes, Ele deixa a gente cair numa prova, né? Como me deixou cair numa prova da riqueza, de ter uma empresa, tudo, e de depois quebrar, ter uma quebra financeira, ser despejado da nossa casa, minha família foi despejada. A gente ficar no zero mesmo. E ali a depressão que eu trazia desde criança e não sabia que tinha depressão, se manifestar em toda a sua intensidade. E ali eu que era ateu, fui ateu durante 12 anos, pessoal. Eu precisei da amiga dor para despertar. Então, somente graças à depressão é que eu curei um pouquinho do meu orgulho,
Da vaidade intelectual, que é achar que sabe mais do que os outros? Ser o dono da verdade? Para poder, então, aí foi ali que eu encontrei a doutrina espírita e a doutrina espírita então me trouxe de volta a acreditar em Deus, a começar a trabalhar no bem e assim por diante. Então, a gente tem essa consciência que às vezes a gente precisa. Então, a Joana de Ângeles, que é um espírito, a mentora de Edivaldo Pereira Franco, ela diz que as flores, elas despertam somente com o nascer do sol. Basta os raios do sol para as flores acordarem. Mas que nós, aliás, que as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos que nessas pedras, meus amigos. Nós ainda precisamos, às vezes, da dinamite, do sofrimento, para despertar para o amor. Porque este é o objetivo principal da vida, é o amor. Então Deus permite que a gente caia, porque a gente tem um livre-arbítrio, não é? Ele nos ama tanto que nos dá o livre-arbítrio, mas Ele sabia também que a gente ia errar. Ele não sabe tudo? Então Ele sabia também que nós somos frágeis e que nós poderíamos cair na prova, no problema do alcoolismo. Então é como nós somos como crianças espiritualmente falando, meus amigos. O Espiritismo vai explicar que tem espíritos mais evoluídos, mais adiantados, que são os anjos. Deus não concedeu privilégios para ninguém, não. Ele nos cria todos iguais. Nós somos criados simples e sem nenhum conhecimento, princípios inteligentes, e vamos nos desenvolvendo com os milhões e milhões de anos. O nosso espírito vai evoluindo. Então, por isso que temos espíritos mais avançados. A gente não deve se comparar e querer ser igual a Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce na Bahia. Não somos. Eu, pelo menos, eu não sou igual. E é falta de orgulho a gente comparar. Ali são irmãos mais velhos, como são também os anjos, irmãos mais velhos, espíritos que já evoluíram, que já encontraram todo o conhecimento, todo o amor, toda a sabedoria. E eles, anjo não erra. Então, se Deus não quisesse que a gente errasse, Ele teria criado a gente anjos, não é? Anjos perfeitos, pronto, não tinha problema não. Mas Ele optou por nos criar simples e sem conhecimento. E aí nós vamos evoluindo. Então, faz parte do nosso aprendizado o erro. Errar é humano e é natural. E é um processo de aprendizado também. E aí nós temos as várias vidas, como Jesus falou, vos é necessário nascer de novo, né? Para entrardes no reino dos céus. Então, nós temos as várias vidas que vamos evoluindo. E às vezes numa vida, por causa de certas circunstâncias, às vezes a educação, às vezes uma companhia, um amigo, uma tendência, uma fragilidade, uma depressão nossa, um problema emocional, um problema na sexualidade, um problema de timidez muito grande. Aí a pessoa vai e começa a utilizar os vícios. Então há um psicólogo espírita, o Adenauer Novaes, esteve até agora há pouco na Comunhão Espírita de Brasília. Ele diz que não adianta a gente mandar o alcoólatra ou o toxicômano para uma clínica, enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. O que é que tem de errado na pessoa? Não é o vazio que ela está tentando superar com o quê? Com a comida. Às vezes a gente comendo desesperadamente. Né? Às vezes é uma carência afetiva, de amor. O Alberto Almeida, que é um expositor muito querido, ele diz que quantos de nós não estamos indo para o garfo comendo muito? Ou então usando o cigarro ou o copo de cachaça para se nutrir, matando a saudade do seio materno, do carinho, do aconchego da mãe. E quantos estamos trocando ali, não é? Aquela carência afetiva pelo cigarro, pela cachaça ou pela comida. Então o problema é a carência que a gente precisa tratar. Ou então a depressão, enfim. Quantas pessoas buscam o álcool por causa da depressão? E acham que vão ficar melhor, porque acham que ficam alegres com o álcool. O álcool produz depressão ou produz alegria? O que é que vocês acham? O álcool é uma droga do tipo depressora do sistema nervoso central. Todos os psiquiatras falam isso. Nazarene, por que a gente fica contente quando a gente bebe? Quando a gente bebe, nas primeiras horas, o álcool, ele é uma droga que atua no centro da censura. E, portanto, a gente vai ficar mais permissivo. A gente vai ficar menos tímido, vai ficar com menos vergonha. Aí vai começar a contar piada, vai começar a dançar, mesmo sem saber dançar. Vai ficar achando que a gente é bonito sem ser bonito. Né? Então é por isso que é difícil também largar o álcool. Por quê? Porque quando você vai pedir para a pessoa largar o álcool, ela não vai largar só a bebida, não. Ela vai largar tudo que o álcool
traz de aparências, né, de ilusões para a pessoa. Porque você já viu que tem gente que quando bebe fica rico? Não é? Tem gente que quando bebe parece que é milionário, tem não sei quantas fazendas, é amigo do prefeito, do governador, aí paga a conta de todo mundo. Já viram isso? Não é verdade? Fica, né? Então, ele também o quê? Quando a gente vai pedir para ele largar a bebida, ele não vai largar só a bebida, não vai ter que largar as fazendas que ele acha que tem quando bebe. Né? O dinheiro de todo mundo que ele acha que tem. A beleza que ele acha que tem quando ele bebe, porque quando ele bebe ele acha que vira um galã de Hollywood. Né? Dá em cima de todas as mulheres, mulher casada, não sabe, né? Mulher feia, tudo ele, não é? Ele vai deixar as mulheres bonitas que ele vê quando bebe, porque a mulher fica mais bonita quando bebe, né? Vai largar a coragem que ele acha que tem, quando bebe ele fica corajoso. Vai largar o que? A alegria que ele tem de contar piada, que quando ele está sério e sóbrio ele não sabe contar piada, tem vergonha, tem timidez. A gente vai falar sobre isso e como combater. E então, e às vezes o dinheiro, porque às vezes o tráfico também começa a traficar, a pessoa começa a ganhar dinheiro, vai ter que largar aquilo. E as companhias. Né? E às vezes a mulher em casa, quando ele chega em casa, a esposa só faz reclamar. Mas você é um marido ruim, você é um pai, um péssimo pai, não sei o quê, fica só criticando. Ele chega, o que acontece? Ele só recebe crítica em casa. Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar os amigos que gostam dele, que gostam da companhia dele, que bebem com ele. Lá ele tem alegria, lá ele tem amor, não é verdade? Então quantas vezes a mulher também que faz aquilo sem se conhecer, ela acha que está criticando o marido porque ela quer o bem dele. É também porque ela quer o bem dele. Mas quantas vezes a mulher está ali fazendo aquilo porque ela tem problema de orgulho. Olha o orgulho de novo. E ela não suporta as vizinhas dizer a fulana é casada com um alcoólatra. Não suporta a sogra falar, a mãe, os irmãos dizer, fulana é casada com um alcoólatra. Ela se sente menor com aquilo. Então a mulher repara muito no que os outros dizem, né? E aí ela se incomoda. E é por isso que ela critica também. Olha a importância do autoconhecimento que o Espiritismo nos fala que é uma coisa muito importante para nós. Santo Agostinho explica na questão 919 que o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Então a gente se conhecer e saber o porquê que a gente está agindo daquela maneira. Então por que a gente está indo procurar bebida? Será que é problema de timidez? Quantos não começam assim? Não é? Quantos jovens não começam a beber porque querem paquerar, querem agarrar as moças e tem vergonha, não sabe chegar? E uma coisa que era fácil de resolver, porque aprender a dançar, pronto, resolve o problema. Eu falo para os jovens lá, quando eu vou dar palestra para os jovens, eu digo, olha, em vez de bebida, vocês dancem. Porque dançar, depois de 20 minutos a gente fazendo atividade física, o corpo produz endorfinas. Um tipo de droga natural, que não faz mal para a saúde, só faz bem. Que produz alegria, produz bem-estar, produz confiança, energia. Você vê que depois que a gente malha, a gente não fica, né, mais machão assim. Então, e você fazer um curso de dança, entrar numa academia de dança, as mulheres vão adorar. Mulher adora o homem que dança bem. Não é verdade? O caba pode ser feio como dói, mas se dançar bem, tá todo mundo lá querendo pegar o pé de valsa para dançar. Então resolve o problema também. Pronto, já vamos resolver o problema da timidez, não é? Com a dança, que é a atividade física, que é bom pra gente também e tudo mais. Então, a gente sabe então que tem esses motivos que estão por trás e que o orgulho não deixa a gente perceber. E a gente sabe então, não é, que pode ter essas questões todas, que o alcoolismo está ligado a várias questões. Então, para nos perdoar, a gente vai compreender. Bom, primeiro, eu sou uma criança, espiritualmente falando. Nós somos crianças, somos jovens. Eu não sei vocês, mas eu sou muito jovem, espiritualmente falando. Então, uma criança que brinca pela casa, não é? Sai correndo, bate no vaso e derruba as coisas, a gente briga com ela? Não, a gente fala, né? Explica, olha meu filho, não faça assim, ande mais devagar. Mas a gente não fica com raiva da pessoa, nem briga. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Eu estava brincando, não sabia que aquilo lá era uma coisa cara. Então, do mesmo modo, a gente não sabe o que faz, não. Nazareno, que conversa é essa? Eu já sei o que eu faço, não sabemos não, pessoal. Porque ouvir falar que é bom ser bom não é suficiente para nos transformar em anjos, não. Se fosse assim, bastava ler, não é, o Evangelho. Leia o Evangelho, pronto. Passe de mágica, virou anjo. Mas a natureza não dá saltos. O Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos. E a gente não está nem cumprindo nem 10%, 20%, quanto mais
todo o Evangelho. Então é reconhecer isso. Primeiro, que a gente não sabe o que faz. E há um autor, né, o Espírito Hamed, o Francisco Espírito Santo Neto, ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento intelectual é uma coisa, mas ele precisa se tornar um conhecimento emocional para depois se tornar prática, senão ele não é conhecimento. Então é como você tentar explicar para uma pessoa que nunca comeu uma maçã, como é que é uma maçã. Por mais que você diga, olha, a maçã é um frutinho redondo, ela é vermelha, ela é crocante, assim, né, é suculenta. Enquanto a pessoa não comeu a maçã, não mastigar, não digerir, ela não sabe o que é uma maçã. Então a gente não sabe ainda direito. Mas Nazareno, que conversa é essa? Eu já li os livros de Allan Kardec, eu já sei o que é certo e o que é errado. Hoje a gente sabe um pouquinho mais, talvez, mas a gente ainda assim não sabe tudo. Aquilo não é suficiente para nos transformar em anjos. Então é um processo gradativo. E Jesus não pediu para a gente virar anjo antes do tempo, não é? A gente sabe disso. Que foi a única coisa que Jesus nos pediu, pessoal. Ele falou que no final dos tempos, no final do ciclo de expiação que a gente está passando, porque a Terra é um mundo de sofrimento, não é? É um mundo de expiação e provas. Todo mundo aqui sofre. Pode ser rico, pode ser jovem, pode ser criança, pode ser adulto, idoso, pobre. Todo mundo aqui sofre. Experimenta algum dia sofrimento na sua vida. Aqui é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, de depuração. Quem sabe o que significa expiação segundo o dicionário? Alguém que sabe o que é expiação? Cumprimento de pena. Como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. E os Espíritos dizem que a Terra é um mundo de expiação e também um mundo de provas, um mundo de testes, um mundo de avaliações. Nazareno, como assim? A Terra é um presídio? Não, não é um presídio como a gente conhece. Não é que nem a Papuda, não. Ela é muito mais uma escola, um reformatório, mas ela é também um hospital. Ela é uma oficina de trabalho. Mas quem está encarnado aqui, veja que no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que quando o ente querido desencarna, a gente deve ficar feliz, porque ele não precisou ficar mais tanto tempo aqui no presídio. Porque a Terra é também um presídio. Só que é um presídio de Deus, não? É um presídio que a gente nem acredita que está no presídio. Por quê? Porque tem flores, tem essa natureza linda aqui do Paranoá, tem passarinhos, tem sorriso de crianças, tem amor de mães. É o presídio de Deus, né, pessoal? É uma coisa diferente. Mas são espíritos ainda que atrasados. Todos nós que estamos aqui, com raríssimos missionários que vêm, né, raríssimas exceções, aqui para nos dar o exemplo. O próprio Cristo veio dar o exemplo. E ele também experimentou o sofrimento. Ele não precisava, mas ele aceitou a cruz. Se entregou voluntariamente aos soldados. Eles perguntaram quem é Jesus? Sou eu. Ele não negou, não fugiu não. Ele se entregou. Porque ele veio nos dar o exemplo. Então ele disse, não é? E o Espiritismo é muito luz, vem dizer que meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Espírito vai mostrar que a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra, enquanto ela for um monte de provas e expiações, a gente não vai encontrar ainda não. A felicidade que a gente vai poder ter aqui é a consciência tranquila e a fé no futuro, nos mundos melhores que a gente vai visitar, aqui a Terra que vai se tornar um mundo melhor, no mundo espiritual, nas colônias que a gente vai poder encontrar. Então ela é um presídio. Então muitas vezes a pessoa está na dependência também como uma expiação ou como uma prova. A pessoa já tem a tendência, a Organização Mundial de Saúde diz que tem um percentual da população que se começar a usar os tóxicos vai se tornar dependente. Eles chamam de toxicófilos, eles estimam mais ou menos 10% da população. Por quê? Eles não sabem explicar por quê, mas a gente sabe por quê. Porque às vezes aquele espírito já tem aquele problema. De outras vidas, já tem depressão de outras vidas. Já foi alcoólatra em outra vida. Já foi viciado em ópio em outra vida. Em vários outros problemas que nós tivemos, né? Os vícios não são de hoje. Então ele já traz uma tendência. E muitas vezes a gente vai reencarnar, não é? E experimentando as mesmas provas que a gente já falhou antes. Então é muito comum que a gente supere aqui, por exemplo, a questão do alcoolismo, mas que na próxima reencarnação seja tentado de novo. Porque aqui é também uma sala de aula, como vocês estão aí sentadinhos, parecem alunos, né? Estão aí sentadinhos. É uma sala de aula que a gente está sendo provado, testado. Porque nesse estágio que a Terra está se encontrando, pessoal,
ela vai passar para ser um mundo melhor. Os espíritos mais atrasados aqui, eles vão sair daqui do planeta. E vão ficar aqui só os mais ou menos bons. Porque não somos lá grande coisa não. E aí, e Jesus falou isso, da separação do joio e do trigo, né? Falou da separação dos cabritos e das ovelhas. E ele estabeleceu o único critério. Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu para saber quem vai passar à sua direita, os cabritos, ou quem vai passar à sua esquerda, os bodes, né? Aliás, as ovelhas, os cabritos, à esquerda, que vão sair daqui do planeta, que vão emigrar para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes. Qual foi a única coisa que ele pediu para a gente? Quem sabe aqui? Eu estou falando com os encarnados. E que são aqueles que ainda estão acordados, né? Quem foi? Qual foi a única? Você não sabe não? Qual foi a coisa mais importante que ele pediu? A única coisa que ele pediu pra gente, para saber quem vai passar à direita ou à sua esquerda. Pessoal, o momento é agora, nós estamos na transição para esse mundo de regeneração. Qual foi a única coisa que ele pediu? Hã? Não é amar uns aos outros, não. Amar a Deus também não. Nessa parada ele chega lá, ele fala, passo justo, todos os pequeninos que você atendeu, deu de comer. Agora, uma alma se salvou. Tinha que ser Jesus. Foi só isso. Tinha que ser a Jesus, né? Só Jesus. Tinha que ser a Jesus. Ele só pediu isso. Ele só pediu caridade. Ele só pediu uma coisa. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Ele só pediu caridade. Então a pessoa pode até ser ateu, pode ser materialista, mas se combater o egoísmo, que é o vício mais radical, desenvolvendo a caridade, está resolvido. Está lá no Evangelho com o Espiritismo. O que precisa fazer o Espírito para ser salvo? E ele conta lá a parábola do bom samaritano. A caridade, sem ver a quem. É claro que os Espíritos... Então vocês já podem ficar felizes, né? Já valeu a pena me aguentar até agora, porque já pode cada hoje sair feliz, que basta fazer o bem ao próximo que está resolvido. Não precisa virar anjo, não precisa virar santo, não precisa virar palestrante, não precisa virar médium de culto, não. Tanto que ele até disse, olha, que muitos virão aqui e baterão. Senhor, deixa-nos entrar, porque nós profetizamos em teu nome. Ou seja, demos comunicações mediúnicas, éramos médiuns, né? Dávamos psicofonia, psicografias lá na casa espírita, deixa a gente entrar. Senhor, nós expulsávamos demônios em teu nome, nós éramos doutrinadores, né? Hoje a gente usa a palavra esclarecedores, dialogadores. A gente conversava com os espíritos lá no grupo mediúnico de desobsessão. Deixa a gente entrar. Senhor, nós curávamos os enfermos em teu nome. Éramos médios de efeitos físicos, médiuns curadores, que alguns, não é, conseguem muitas curas. Nem todo mundo vai ficar curado, porque Jesus prometeu o alívio. Disse que cada um devia segurar, né, carregar a sua própria cruz. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Então, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, a sua doença, o seu alcoolismo, que é uma doença, a sua sogra complicada, ou nora, né? Tem umas noras também que não são fáceis, né? O seu genro, né? Tome a sua cruz, a sua doença, a sua depressão, a sua expiação, o seu chefe, a sua esposa, a sua família complicada. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, vem e segue. Então ele não falou que ia ser fácil, não. Mas então esses três disseram pedindo para entrar, o que é que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É a injustiça. E a injustiça é a falta do amor, é a falta da caridade. Então Jesus nos convida tão somente para a caridade. Não pediu nada demais. É claro que os Espíritos vão acrescentar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, vai dizer que a caridade para Jesus também significa perdão das ofensas, né? Benevolência para com todos, tratar todos bem, os bons e os maus, e indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para os defeitos dos outros. Dar um desconto. Imagine para conosco também o perdão. Ele não falou que era só perdão aos outros, não, perdão das ofensas. Então é perdoar também a nós mesmos. Então a gente vai reconhecendo isso. Primeiro que basta fazer caridade, e que cada um aqui não precisa ser igual aos anjos. Não precisa ser igual lá o fulano que está bem estruturado, está com a família boa, não. Nesta vida, a minha expiação foi passar pela
pelo problema do alcoolismo. E aí a gente vai enfrentar o inferno aqui na Terra, né? É como se fosse já um umbral, já. Porque quem entra na dependência química, por exemplo, quem se vicia no crack, que é muito, a dependência é muito rápida, a viagem é muito curta, demora cerca de 15 minutos só, e logo depois a pessoa já está com depressão, já está querendo usar de novo. E vejam que o álcool também provoca depressão. Depois daquela fase de euforia ali, ele vai... Vejam que a ressaca, a pessoa não fica para baixo. A ressaca é um quadro tipicamente de depressão. Ou seja, o álcool provoca depressão. Então, em vez de a gente colocar... Tem como prender os cachorros? Não. Tem como... Porque a gente está filmando. O álcool, em vez de ajudar o depressivo, ele prejudica. A pessoa vai ficando cada vez mais com depressão. Vai cada vez mergulhando cada vez mais nesse problema. Então, é importante a gente compreender isso. E a pessoa vai muitas vezes estar vivendo um umbral, porque o cara entra nas drogas, aí vai perdendo o que? A saúde, vai perdendo a família, vai perdendo o emprego, perde a casa, vende a casa para comprar droga, perde o carro, se tiver carro, vende o carro para comprar droga, perde os filhos, a guarda dos filhos, né? Perde a esperança, perde a saúde, perde, a vida vai... Ou seja, ela é como se fosse, ela estivesse num umbral aqui na Terra mesmo. Então, a gente vê que é um caminho que nunca vale a pena. Aliás, quem sabe que isso significa adicto? Você sabe que de onde vem a palavra adicto, de drogadicto, né? Que é a pessoa dependente em drogas? Vem do latim, vem da antiga Roma, que era a pessoa que quando devia muito e não tinha como pagar, se oferecia como escravo para o seu credor para pagar a dívida. Então, adicto significa escravo. E a pessoa realmente se torna escrava daquelas coisas. Então nós sabemos, né, a questão da dependência, e vamos ver o quê? Nazaré, então, quer dizer que é importante a gente se perdoar? Porque se a gente não se perdoar, a gente vai ter, por exemplo, uma recaída e vai ficar arrasado, é o que aí vai beber mais ainda. Ou então, quando estiver bebendo, vai ficar com sentimento de culpa, e aí a gente vai agravar ainda mais o problema. Os espíritos dizem que só existe a obsessão espiritual, ou seja, que só acontece a obsessão espiritual porque a gente permite. Porque a gente fornece umas tomadas que eles se plugam na gente. Que o Livro dos Médiuns diz que são as imperfeições morais. E Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, vai dizer que entre as muitas tomadas mentais que permitem a instalação da influência negativa dos maus espíritos, a principal é o sentimento de culpa. Essa é excelente, porque aí o cara já está com sentimento de culpa mesmo, o espírito vem, você não presta mesmo, você não vale nada mesmo, e aí vai levando a pessoa à derrota. Então a gente trabalhar, combater o sentimento de culpa, vai ser muito importante. Né? Essas tomadas acontecem, porque se todo espírito quisesse prejudicar a gente não conseguia construir uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita, não conseguia, não é? Um local como esse não, por quê? Porque eles não deixariam. Mas eles só conseguem influenciar naquilo que a gente permite. E a gente permite através dessas imperfeições morais, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso desânimo, depressão, tudo. A gente sintoniza com outros espíritos que vão influenciar a gente, sobretudo o sentimento de culpa. Então é muito importante a gente se perdoar. Então, em primeiro lugar, Deus sabia que a gente ia errar. Não fosse assim, Ele ia criar nos anjos. E como criança, nós devemos nos perdoar. A Nazarena errar não pode cair no erro de novo. Pois eu vou dizer a vocês que muitas vezes a gente vai cair no erro de novo. E vocês sabem qual é a principal causa das recaídas em dependência? O álcool. A pessoa passa um ano limpa, faz uma desintoxicação de cocaína, por exemplo. Aí ele vai, tá bonzinho, vai para uma festa, reencontrar os amigos, aqueles mesmo, lá do vício. Chega lá os caras, rapaz, cheira aqui uma carreirinha de cocaína? Ele disse, não rapaz, eu larguei isso, eu tô limpo agora, tô bem. Vim aqui só pela amizade de vocês. As más companhias. E aí o que é que a pessoa diz? Ah não, tu é muito careta, rapaz. Então toma pelo menos uma cervejinha. Ele disse, uma cervejinha não vai fazer mal não, né? Aí ele começa a tomar uma cervejinha. Depois de 2 copos de cerveja, o que acontece? A censura dele diminui, ele fica mais permissivo. E aí ele vai, só uma cheiradinha, só uma carreirinha não vai fazer mal não, né? Vai não, vai lá. Aí ele...
mergulha totalmente de novo no vício da cocaína. Então quem mais provoca a volta aos vícios é o álcool. O álcool mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. O álcool está associado a 80% dos homicídios, dos assassinatos, estão associados, a pessoa normalmente está alcoolizada. Os estupros, mais de 70% a pessoa estupra usando álcool. A violência doméstica, 75% no caso dos homens, 50% no caso das mulheres, estão usando álcool. Os acidentes de carro, né? Quantos não acontecem por conta do álcool? Há vários e vários crimes, né? Vários outros problemas. Então, furtos, tudo está ligado à ingestão de álcool também. Então, o álcool dá coragem para a pessoa fazer besteira. Eu nunca vi. Já viram a pessoa tomar álcool para ter coragem de vir fazer caridade? Nunca. A gente só toma para ter coragem de fazer bobagem. Né? Então, nós vamos falar hoje também sobre a coragem, como a gente desenvolver a coragem para não precisar mais da bebida. Tá certo? Bom, pessoal, então a gente precisa se perdoar, né? Nós estamos na infância espiritual, né? E nós sabemos também que existe uma programação reencarnatória. Os Espíritos falam que a gente planeja normalmente a nossa reencarnação, nas questões 258 e seguintes do Livro dos Espíritos. No livro Missionários da Luz também fala isso. Mas quer dizer que a gente programa, então a gente sabia que a gente ia passar pelos principais gêneros de prova que a gente passa? Sim. Porque aqui também é um mundo de avaliação, um mundo de teste, não é? Para saber quem já está bonzinho, quem já pode passar direito e quem não vai passar ainda. Então é um mundo de provas, é um mundo de, como se a gente estivesse fazendo um concurso e um vestibular. Está todo mundo fazendo prova e, boa notícia, nós estamos fazendo prova com o gabarito do lado. A resposta todinha então aqui no Evangelho. Na hora de responder, é para perdoar o marido? O que é que o Evangelho diz? 70 vezes, 7 vezes. Perdoar. Não estou dizendo que é para aceitar tudo, nem nunca se separar, o Espiritismo não é contra o divórcio, não. Mas perdoar sempre. E assim por diante. Então já dá para tirar 10 da prova, não dá? E a nossa prova vai ser corrigida com mais rigor, porque a quem muito foi dado, muito será? Não, pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não é será cobrado, não. Diz Carlos Torres Pastorino numa tradução, né? Quando eu vi essa frase eu me preocupava muito. Eu pensava assim, rapaz, com todos os livros espíritas que eu já li, eu não estou fazendo nem 1% do que os mentores mandam. Quando alguém dizia isso, eu dizia, vixe, eu estou lascado. Não é? Mas foi Allan Kardec que nos trouxe a melhor interpretação dessa frase. Não é? Claro que eu acredito que Jesus estava falando a um fariseu, quando ele era sempre enérgico, sempre cobrava muito, sempre era duro com os doutores da lei, aqueles homens orgulhosos, que tinham muito conhecimento, mas não agiam, não praticavam. Enquanto que com os pecadores, Jesus era sempre doce, sempre gentil. Então eu acho que ele estava falando a um fariseu, e Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer assim, aos espíritas a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Olha que maravilha. Então a gente vai receber, como Jesus falou, não é? É porque a igreja se focou tanto na condenação, no sofrimento, que as coisas bonitas que tem no Evangelho, a gente botou nomes difíceis, né? Botou o bem-aventurado, ninguém sabe o que é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Jesus vai falar de felicidade. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ele vai falar de felicidade. Quem sabe aqui o que é galardão? Recompensa, né? Colocaram nomes difíceis. E Jesus vai dizer que aqueles, não é, que renunciarem aqui na terra, receberão em cêntuplo, 100 vezes mais no mundo espiritual. Então a gente tem muitas alegrias nos aguardando. Fala do semeador, não é, que alguns grãos caindo produzem 30, outros 60, outros 100 por um. Então Jesus nos fala, comparava a sua estadia aqui a um festim de núpcias, a uma festa de casamento, para que a gente, não é, compreendesse então da alegria de suportar aqui com o sofrimento aqui na terra, que é natural ainda, que é um mundo de expiação, mas com essa confiança. Nazareno, então, quer dizer que a gente tem que sofrer aqui na terra? Não. Vejam que na questão número 1000 do Livro dos Espíritos diz que somente por meio do bem se repara o mal. Não é pelo sofrimento, não é pelo remorso paralisante, não. É pelo bem que a gente faz.
E a questão 770 vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. Ah, Nazareno, quer dizer que não existe um karma assim, que não tem jeito não? Quer dizer, se a gente cometeu um erro, né? Se a gente assassinou alguém, quer dizer que a gente vai morrer assassinado? Não. Porque a gente sabe que, como o próprio Cristo nos diz, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. O Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. E na Epístola de Pedro está lá que a caridade cobre a multidão de pecados. Então o bem que a gente faz hoje modifica a nossa programação. Se a gente começar a fazer o bem, trabalhar, né, fazer o bem aos outros, começar a se perdoar, a perdoar aos outros também, a gente vai conquistando créditos no mundo espiritual, conquistando amigos. Vamos através da caridade. Foi a única coisa que Jesus nos pediu. Então a caridade é bom para a gente também. E a gente sabe que para a influência espiritual, além das imperfeições morais, quem sabe a melhor maneira, o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos? Quem sabe aqui qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece. A prece não é a melhor maneira. Ajuda, mas não é a melhor maneira. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Elevar o pensamento. Ajuda também, mas não é a melhor maneira. Pedir auxílio para aquele que está te perturbando? Também não. Ajuda também, pedir auxílio, mas não. Pessoal, Kardec tem que ser estudado, viu? Quem falou? Eu, para mim, só trabalho com o bem, caridade. A Jesus. A Jesus. Tinha que ser a Jesus. Primeira da classe. É a primeira da classe. Está lá no Livro dos Médiuns dizendo que a melhor maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque praticando o bem nós atraemos a presença dos espíritos superiores. E somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Porque eles têm um poder, não é, sobre os espíritos mais atrasados, irresistível. Então a gente sabe que quando a gente vai fazer caridade, a gente não está fazendo um favor aos outros, não, é um favor para nós mesmos. Nós somos acompanhados por bons espíritos. Quando a gente vem aqui para cá, a gente vem acompanhado certamente de espíritos. Olhem, continuem firmes, não desanimem. Né? É por aí mesmo, como também vai ter o nosso lado, né, da preguiça, do egoísmo de pensar só na gente. Ah não, eu quero ficar em casa dormindo. Então a gente tem que pensar e buscar então essa ajuda. Então a caridade, por isso que fora da caridade não há salvação. É isso que Allan Kardec vai nos dizer. Não é fora da igreja X, da igreja, tem que se converter para aquela, não. Se fosse assim, Deus não seria justo, né? Porque quem não conheceu Jesus está condenado. O pessoal lá no Oriente, no Extremo Oriente, que nunca nem conhece, nunca ouviu nem falar de Jesus. 2/3 da população mundial não conhece direito de Jesus. Ouviu falar só. Não é lá nos hindus, nos chineses, nos japoneses, eles mal conhecem. E aí estão condenados? Não. O importante é a caridade. Então não é a religião, mas o amor, como Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Então, pessoal, o nosso karma é dinâmico. A gente pode mudar o mal que a gente fez. E outra coisa, se a gente fez mal a uma pessoa, não é? Se não fosse nós, o outro faria. Porque uma pessoa não aceitou passar por aquela prova. Então aqui na Terra a gente só consegue prejudicar quem tem culpa no cartório. A gente só passa aqui no planeta, sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom. Diz José Raul Teixeira que na Terra há injustos sim, mas não existem injustiçados. Não somos ninguém que é inocente. Quem está na prisão não é lá gente muito boa não. Então nós estamos na prisão, não é? Estamos conhecendo um pouquinho mais aqui do Espiritismo, estamos um pouquinho melhorzinho, mas eu mesmo nessa vida fui ateu. Quanta bobagem que eu já fiz. Né? Cachaça também, porres homéricos também. Graças a Deus não me suicidi, ia ser um suicídio, não é? Dirigindo, alcoolizado. Quanta coisa a gente já faz, errado a gente faz, quando a gente não tem o conhecimento. Não é? E o conhecimento às vezes só chega na gente quando a gente está na condição da humildade. Daí porque, às vezes, a pessoa só consegue largar o crack quando a dor de permanecer no vício é maior do que a dor de largá-lo. Quando a pessoa chega no fundo do poço, quando ela chega no inferno, entre aspas, né, no umbral aqui na terra mesmo, encarnado, ela perdeu tudo. Pronto. Aí ela vai começar, não, agora eu vou buscar ajuda que eu não aguento mais. Então, às vezes, o vício é tão poderoso, né, porque confunde os nossos neurotransmissores. No caso do álcool, é os receptores GABA, mas de uma maneira, né, tão poderosa que a gente não consegue. Às vezes tem que, até para largar o vício, tem que
fazer um tratamento usando um pouco do álcool, né, nas clínicas, para poder, não pode largar de uma vez. Às vezes, né? Se conseguir, melhor, mas tem gente que não consegue largar de uma vez o tóxico, né? Então, a gente sabe que se a gente fez uma coisa errada para uma pessoa, não é? Ela muitas vezes programou, aceitou aquilo, era a expiação dela, a gente apenas foi um instrumento, né? Então a gente tem essa noção também. Tá bom? Por exemplo, vou colocar um exemplo para ficar mais claro. Se eu encontrar a Beth ali, a Beth der uma psicografia, eu não sei nem se ela é médica, mas ela fizer uma psicografia linda e o espírito assinar com o nome de Bezerra de Menezes. E a gente analisar o conteúdo, né, tudo de acordo com o que o médico dos pobres ensinava. E eu for elogiar a Beth, ela vai dizer, não, meu filho, não me elogie não. Por que, Beth? Porque eu apenas fui um instrumento. É isso que eles falam, mas é verdade. Mas será que para sintonizar com Bezerra de Menezes é qualquer um que consegue? Ela não teve que se esforçar, não. Tem mérito também. Mas se ao mesmo tempo eu encontrar a mesma Beth, saindo daqui, encontrar ali, tem um barzinho ali na esquina, né? É mais fácil. Encontrar ali na Beth, a Beth lá, tomando todas lá, aprontando tudo. É mais viável. Aprontando todas. Aí eu chegar para ela e dizer, Beth, o que é isso, minha filha? Minha irmã, o que é que você está fazendo? Você acha que ela vai olhar para mim e dizer, não, Nazareno, fui apenas instrumento? Ora, foi também, não foi? Não podem ser dois pesos e duas medidas. Se é instrumento para o bem, é instrumento para o mal também. E os espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina. Está lá na questão 459. Normalmente são eles que nos dirigem. Daí a importância da gente buscar a oração e a vigilância. Vigiar os pensamentos, viu, pessoal? Quando Jesus fala vigiar e orar, é vigiar os pensamentos. Não é para vigiar o marido, nem para a esposa, nem o chefe, nem o vizinho, não. O colega, não. É vigiar os pensamentos. O marido até que é bom de vigiar mesmo de vez em quando. Mas é vigiar os pensamentos e orar a fim de não cair em tentação. Tá? Porque existe a tentação, que são esses pensamentos negativos. Então, se é instrumento para o bem, é instrumento para o mal. Então, quando a gente está aqui num ambiente desse, é diferente, a gente fica melhor. Já perceberam, né? Então, o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele diz, Nazareno, diga para o pessoal lá no centro que eles são espíritos maravilhosos. Que vocês são gente muito boa, pessoal. E é verdade. Ele diz o seguinte, olha, numa colônia espiritual elevada, vocês praticamente não errariam. Imagina vocês morando em nosso lar, vocês iam errar lá? Quase nada, né? Porque todo mundo lá é bonzinho. Não tem o que se queixar, já tem um esclarecimento, o conhecimento, tudo. Quer dizer, a gente praticamente não erraria. Mas aqui na Terra, sujeito aos instintos da animalidade, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, como está lá na questão 742 do Livro dos Espíritos, né? Como o próprio Cristo nos diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então diga para eles que vocês são ótimos, que no mundo espiritual superior vocês vão chegar lá, vão ser maravilhosos, quase não vão errar. Aqui é por conta da influência dos obsessores também. Então a gente se perdoar também, sabendo que somos todos médios em maior ou menor grau, né? Médio na palavra no sentido amplo, mas existe muita influência dos espíritos, sobretudo no caso da dependência. Tem um livro Sexo e Destino, de André Luiz, ele narra lá o caso do Cláudio e do Moreira. Né? O Moreira é um espírito que se aproxima do Cláudio, ele está lá sentado na sala, não está nem pensando em alguma coisa não. E o espírito chega e costa a garganta dele. Bora tomar um trago. Aí ele acha que ele está com vontade de beber. Aí ele vai e pega a garrafa de uísque e toma um trago. E naquela hora o espírito sorve a bebida junto com ele. Ele funciona como um médium para o espírito absorver a bebida. Então veja que coisa curiosa, não é? A influência dos espíritos realmente é muito grave. Então acontece mesmo. Então aqui é muito difícil a gente estar no tudo certinho. O Chico Xavier dizia que Emmanuel ia reencarnar. Dizendo que já está reencarnado, né? Desde o ano 2000. E ele dizia, olha, eu quero ver quando ele reencarnar se ele vai dar conta de fazer tudo que ele fala também. Porque não é fácil, né? O Chico sofria também. Então assim, estar encarnado é difícil, pessoal. Então a gente dá esse desconto também por essa questão. Outra coisa é a gente saber, não é? É que o Espírito Samuel diz assim, Nazareno, vocês não vão esquecer tudo de bom, de errado que vocês fizeram nesta vida. Quando vocês desencarnarem e quando vocês voltarem como crianças, a gente não vai esquecer tudo. Não é verdade? Eu disse, é o véu do esquecimento. Ele disse, e não é para o próprio bem de vocês que Deus permite isso? É. Pois diga para os espíritas que esqueçam logo hoje todo o mal que fizeram. Porque tem muitos chegando aqui no mundo espiritual em condição lamentável. Com sentimento de culpa,
com o perfeccionismo, querendo ser anjo antes do tempo, quer bater asas, mas não tem asa ainda, né? Uma maneira simbólica, né? Figurada de falar. Então, a gente vai esquecer de tudo que a gente fez de errado aqui, pessoal, na próxima vida, e vai voltar como criança. Agora, por que a gente não esquece logo hoje todo o mal que a gente fez? Vamos esquecer logo hoje? Foi o que Jesus nos falou. O Jesus falou, pediu para esquecer. Ele diz assim: o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Ou seja, quem fica aqui, com remorso, pensando o que foi que eu fiz de errado, não sei o que eu podia ter feito. Não. Ele nos convida para a parábola dos trabalhadores da última hora, dizendo que quem começar a trabalhar às 5 horas da tarde vai ganhar o mesmo salário de quem começou há 10, a 20, a 30, eu não vou dizer quantos anos tem que a Rita está no trabalho no bem, para vocês não descobrirem a idade dela, mas quem começar hoje vai ganhar o mesmo salário dela. Imagine como é a proposta de Jesus. Então ele quer transformação, não é culpa, não é arrependimento mórbido, não. Isso sim nos paralisa. Então, se a gente ficar trazendo os pensamentos do passado para a nossa tela mental, ele vira presente. Então tem que deixar tudo no passado. Eu errei, eu não tinha consciência, eu não tinha conhecimento. Nós não vamos ser julgados por aquilo que a gente não sabia. Lá no Livro dos Espíritos fala que as leis de Deus estão na consciência. E aí Kardec vai comentar que um selvagem, por exemplo, que mata o seu inimigo da outra tribo e faz um churrasco lá, um canibal, ele não comete o mesmo crime que um padre, que um pastor, que um dirigente espírita, quando assassina alguém, comete. Por quê? Porque ele não tem consciência para aquilo. Aquilo foi o que ele ensinado desde pequeno. E quantos de nós não entramos na bebida porque o nosso pai bebia também, que a família, todos os amigos, os irmãos? Então assim, a gente tem essa consciência. Então, agora que a gente já tem mais consciência, não, agora vamos tentando nos libertar desse vício. E para libertar, precisamos nos perdoar. Porque se a gente ficar com aquele sentimento de culpa, aquilo lá permite a obsessão, é a tomada que os espíritos vão usar para nos influenciar. Tá certo? Então, muito importante essa questão também. Então, lembrar que o nosso karma é dinâmico, que o bem que a gente faz modifica o nosso karma, não é? E lembrar então, pessoal, do nosso, que estamos na infância espiritual. E a gente estava falando também sobre a questão do auto-perdão. E vejam que Jesus pegou para trabalhar consigo pessoas muito atrapalhadinhas. E perdoou todas elas e deu a oportunidade delas trabalhar no bem. Não foi? Eles não pegou nenhum anjo. Jesus veio com um bocado de anjo aqui na terra, não, os apóstolos eram tudo atrapalhados. Pedro vacila na fé, né, e afunda caminhando sobre as águas, no caminho de Jesus, sobre as águas a caminho de Jesus. Nega-o 3 vezes diante do palácio de Caifás, apesar de Jesus dizer: Simão, os espíritos do mal querem te tomar, mas eu vou orar ao Pai para que tua fé não desfaleça. Avisa que ele ia trair, mas mesmo assim, mesmo Pedro dizendo: não, Senhor, jamais eu vou trair, nem que eu morra. Mas ele trai. E em vez de ficar com sentimento de culpa e ficar com depressão e se suicidar, como alguns dizem que Judas se suicidou, porque traiu o mestre, né? O outro traiu, inclusive. O que é que Pedro faz? Transforma em Cefas, rocha, a pedra onde ele edificaria a casa do caminho, lá o trabalho aos necessitados, lá perto de Jerusalém. Então vai pela caridade transformar aquele homem, que era um homem grosseiro, um pescador simples. Jesus vai pegar Zaqueu também, que era um homem rico, muito egoísta, e vai entrar na casa dele, se hospedar lá, e ele vai dizer: Senhor, a partir de hoje metade dos meus bens eu dou aos pobres, devolverei em dobro tudo o que tomei equivocadamente. E Jesus diz: Zaqueu, bem-aventurado tu és, porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Vai pegar Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, um doutor do Sinédrio, que mandou apedrejar Estevão, né? Temos lá o romance Paulo e Estevão, segundo Emmanuel, por Chico Xavier, que foi o primeiro mártir do cristianismo, ele que iniciou a perseguição aos cristãos, o anticristo na acepção literal da palavra. Paulo foi o anticristo, porque ele combatia o Cristo. E Jesus vai tocar o coração daquele homem a caminho de Damasco, e ele faz a grande transformação. E em vez de ficar com o sentimento de culpa de todo o mal que ele houvera feito, ter abandonado sua noiva, Abigail, que desencarna doente,
ele, em vez de ficar com remorso, com aquele remorso paralisante que impediria o trabalho no bem, que é a nossa redenção, ele compreende a mensagem de Jesus e sai pregar o seu evangelho. Pregou mais do que o Cristo. Apedrejado, perseguido, humilhado. No momento ele vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E levou o evangelho do Cristo aos gentios. Vamos ver também Madalena, que dizem alguns, não temos certeza, mas que era uma mulher que era dominada por 7 espíritos impuros. E há nas tradições que ela teria sido uma prostituta, uma mulher da vida. E o espírito Amélia Rodrigues narra a história, contando que ela ouve falar que certa vez Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, e ela vai lá buscar ajuda, porque ela estava sofrendo muito com depressão, apesar de muito rica, muitos tesouros, muitas joias. Ela entra na casa com muita vergonha, e Jesus, que jamais a houvera visto, olha para ela e diz: Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, no prostíbulo, no bordel. Mas é também um lar, Maria. E melhor do que lá estivesse exposta como mercadoria para as ilusões dos homens, como seria bom se estivéssemos dando demonstrações do amor de Deus a todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz: desgraçada de mim, tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amardes os teus filhos, é para amardes aos filhos que não têm mães e às mães que não têm filhos. Porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pelas leis dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de todo o evangelho e se torna uma mensageira, uma discípula de Jesus. Então ele não está nos convidando, não é somente os anjos, mas a todos nós. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. E vem nos dar essa certeza, meus amigos, que nunca nos desampara, que está sempre ao nosso lado, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade. Muita paz e obrigado. Bom, então vamos agora para a nossa segunda parte, onde vamos abrir para perguntas e pedir apenas que as perguntas sejam breves por conta do nosso horário, tá bom? Bom dia, meu nome é Carlos, né? Eu tenho um problema seríssimo comigo dentro do coração. Eu não sei perdoar assim, rapidamente. Demora um tempo até para a pessoa provar ao contrário, né? Está melhorando. Eu tenho, não sei se é defeito, o que é isso, que for por isso. O Carlos está dizendo que ele Perdoo, tem vontade de perdoar, não é? E que demora. E é natural, pessoal. O Carlos está certo. No Espiritismo, a Joana de Anjos vai dizer que perdoar não é esquecer a ofensa, não. Porque esquecer a ofensa não depende da gente. Depende da nossa memória, não é? Enquanto estiver na nossa memória, a gente não esquece. O perdoar para o Espiritismo seria não retribuir o mal com o mal, mas fazer como Jesus nos diz. Ele não mandou oferecer a outra face? Então qual é a outra face do mal? É o bem. Então é pagar o mal com o bem, fazer aquilo que ele nos pediu: amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, né? Fazer o bem àquele que nos odeia, que um dia aquela pessoa a gente vai conquistar. Mas o primeiro passo você já fez, que é querer e não retribuir o mal. Se não está retribuindo o mal e está orando, já está no caminho certo, tá?
Não vamos querer achar que só perdoamos só quando esquecemos, não. Porque esquecer depende da nossa memória, do nosso psiquismo. Né? Mais alguma pergunta? Fazer uma, Beth, pois não. Assim, talvez em nome do nosso grupo de voluntários, essa é a 4ª visita, né, que a gente faz nessa casa, e a gente vem aqui e conhece os internos e sabe dos dissabores, dos que vão embora, dos que não conseguem. Então, assim, em alguns momentos todos nós nos sentimos um pouco desanimados, impotentes. Em alguns momentos eu acho que eu estou traduzindo o sentimento dos outros, porque a gente se reúne. Sim, será que a gente está fazendo pouco? De que maneira, como a gente pode ajudar mais? E a gente sabe que quando vem aqui querendo ajudar nossos irmãos, todos nós temos consciência que a gente está ajudando principalmente a nós mesmos. Mas quando a gente se reúne e discute alguns dissabores, vem essa sensação, né? O que devemos fazer, como ajudar. Pedi para as perguntas serem breves, né? Mas foi bom ela fazer o relato, porque explica melhor. Pessoal, a coisa mais importante que a gente tem que compreender é qual é a nossa missão aqui na Terra. Quem sabe qual é a nossa missão aqui no planeta? Da minha própria evolução. Primeira missão, eu acho que é responsabilidade comigo. Voltar melhor. A Jesus está inspirada pelo Mestre, só pode, porque... exatamente, o Kardec, numa pergunta, ele vai dizer, né? Se a missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem, então assim, nossa missão aqui é nós nos melhorarmos aqui no planeta. Então nós não estamos aqui para salvar ninguém. Então a gente vai fazer caridade, sim, mas sem salvacionismo. Nós não somos messias, isso é o nosso orgulho muitas vezes, que nos faz acreditar. A gente quer salvar o marido que está com problema da bebida, o filho, o irmão, a esposa. Isso é nosso orgulho. Então, quantas vezes a família sofre o que a gente chama de codependência? Porque a família, às vezes, sofre mais do que o doente. Porque ela vê aquilo como um problema muito sério, né? E ela não sabe como ajudar, faz tudo e não consegue, se sente incapaz e sofre muito. E a gente tem que tratar também as famílias. Então, a comunhão tem 3 grupos, né? Na segunda, quarta e sábado. A segunda e quarta à noite, no sábado pela manhã. E eles têm lá o grupão, se divide a família e os dependentes. Porque a família também precisa muito de ajuda. Né? E lá, inclusive, tem uma reunião mediúnica no final. Eles atendem os espíritos também, que são também, talvez, os mais necessitados. Então, a gente tem essa questão de fazer o bem, mas sem esse salvacionismo. Porque, às vezes, é o nosso orgulho. A gente quer ser o salvador do mundo, o salvador da pátria. Né? Então, vamos fazer o bem. E no Bhagavad Gita, que é a canção sublime do hinduísmo, Krishna ensina o desapego do resultado. Isso que a gente deve fazer a nossa parte. O resultado não nos pertence. Então vamos fazer um evento, vamos fazer um trabalho social, vamos fazer. O importante é a gente fazer. Se a gente fez aquilo que estava na nossa condição e tudo, a gente está fazendo a nossa parte. Às vezes o fruto demora um pouquinho para amadurecer, a semente para germinar, né? Mas tudo que é feito com bons propósitos e com a assistência dos amigos espirituais, e a gente já começando, fazendo, às vezes o grupo é pequeno porque a gente às vezes não está bem preparado. Então é um tempo para a gente amadurecer, aprendendo ali com poucos, né? Até que quando a gente esteja com uma condição melhor, a gente possa ajudar mais pessoas, porque a gente vai estar também mais qualificado também. Então buscar também se qualificar para poder ajudar cada vez mais. Sempre há como melhorar um pouquinho, não é? Ok? Mais perguntas? Se quiser aparecer na televisão, diz que eu viro a TV aqui, a câmera. Alguma pergunta? Bom, então eu vou tirar dúvidas sobre vocês, pessoal. É importante a gente falar sobre a questão das imperfeições morais, da obsessão, não é? Na questão da obsessão espiritual, que é a influência, né, negativa, né, de um espírito mau sobre outro, a gente sabe que ela existe mesmo, e a gente falou aqui que ela acontece por conta das imperfeições morais, que são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a inveja, a maledicência, o desânimo, a depressão, a incredulidade, o apego, o materialismo, uma série de nossos problemas ainda, que todos temos. E a obsessão vai muitas vezes nos levar ao vício, vai muitas vezes nos levar
a dependência. Por quê? Porque aquele espírito ou também é viciado e precisa do tóxico também, ou ele quer nos prejudicar, quer que a gente sofra, quer que a gente desencarne naquela situação, que é um suicídio indireto, né? O desencarnar vitimado pelo alcoolismo, pelo excesso de comida, como eu estou comendo muito também, né? Pelos os excessos de ansiedade que acabalam o nosso organismo também, enfim, vários outros problemas, é também suicídio indireto, né? O André Luiz chega no mundo espiritual como suicida, por quê? Porque ele foi alcoólatra, fumava, ele contraiu sífilis, um relacionamento fora do casamento, ele comia muito, abusava da comida, nutria pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, era grosseiro, aquilo lá tudo nos faz adoecer também. Então ele chega na condição de suicídio indireto, sem saber que era um suicídio. Então a gente saber dessa importância. Então, para combater as imperfeições morais, a gente precisa saber qual é a causa delas. E quem sabe que o que Allan Kardec vai nos dizer, que é a causa de quase todas as nossas imperfeições. Está no capítulo 3, item 10 do livro A Gênese de Allan Kardec. Quem sabe qual é a causa de quase todas as nossas imperfeições? Podemos chutar o egoísmo outra vez? Egoísmo é filho dele. O orgulho? Também é filho dele. Bom, eu vou ajudar. Lá no capítulo 13, item 10, diz que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições, do livro A Gênese, que é o instinto de conservação. O instinto de autopreservação da espécie. Kardec não se debruçou sobre esse assunto. Ele não, foi o último livro, né, da codificação, já em 1868, a sua publicação. Mas o Espírito São Miguel Nazareno, quais são os instintos de conservação? Nós temos a fome, temos a sede, temos o sexo, temos o sono, mas temos um outro instinto também, que é o medo. O medo é um instinto de conservação que impede que a gente cometa loucuras, que nos preserva a vida. Mas ele em excesso vai provocar uma série dos nossos defeitos. Por exemplo, o egoísmo, a avareza. O que é? É porque a gente já teve várias encarnações que a gente passou fome, passou privações, passou por invernos prolongados, secas. Eu sou lá do Ceará, imagine, já devo ter reencarnado passando por alguma seca, não é? Períodos de guerra. Então o que a gente aprendeu? Não, a gente tem que acumular bens, tesouro, recurso, dinheiro para o quê? Para não passar por necessidade. Então a gente tem medo e aí desenvolvemos o egoísmo, a avareza. E aí não fazemos mais caridade, não ajudamos mais os outros, por quê? Porque temos medo de faltar para a gente. Não confiamos na providência divina, que nunca nos desampara. E aí, outro problema do medo. Um dos maiores medos da psicologia, pessoal, é o medo da rejeição. Diz que depois do medo da morte, o maior medo é o medo da rejeição. A gente ser rejeitado pela nossa família, pelos nossos amigos, a gente não ser aceito. Então, para agradar os nossos pais, o que é que a gente muitas vezes faz? A gente vai seguir uma profissão que a gente nem queria, vai fazer direito porque o pai quer, vai fazer advogado, médico porque o pai quer, não é? Vamos se frustrar porque o nosso talento não era aquele, não é? E vamos desenvolver o quê? Vamos querer ser bem-sucedidos financeiramente, porque a sociedade aplaude quem é rico aqui no mundo, né? Então a gente vai querer o quê? Vai desenvolver a cobiça, a ganância, vamos querer ganhar dinheiro a todo custo. Vamos até furtar, roubar, corromper, para poder ganhar o dinheiro, para poder agradar os nossos pais. Então olha aí, a ganância e a cobiça provocando, por causa do fruto do medo da rejeição. Também o orgulho é o quê? A pessoa tem medo de não ser aceita. Então ela quer ser a dona da verdade, quer ser a sempre certa. Não quer que ninguém critique ela. Então ela, não, eu que estou certo, os outros não sabem de nada. Essa religião que está tudo condenado. Por quê? Porque ela é orgulho, a pessoa ser dona da verdade. E o orgulho, nós já vimos aqui como ele é nefasto e produz tantos outros vícios, não é? Então, a timidez também, por exemplo, é fruto do medo. Por que o tímido não fala? É porque ele tem medo das críticas, ele tem medo de colocar a opinião dele e as pessoas criticarem ele, falar alguma coisa assim, que não ficar muito boa, vão pensar o que de mim, é melhor ficar calado, né? Calado nunca está errado, né? Não, às vezes calado nós estamos errados.
Agora, eu vou dar a solução para acabar com a timidez, que muita gente foi pro álcool por causa da timidez, não foi para arrumar paquera, para arrumar namorada. Quando atrapalha, a mulher não gosta de homem embriagado, não. É alcoolizado. Aí, quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante a mão. Alguém aqui nunca recebeu uma crítica? Levante a mão, por favor. Mas ninguém, nem você, Beto. Nem você, Jesus. A minha chumbou aqui, ó. A dura, não consegue levantar. Eu vou dar a solução para nunca mais ser criticado na vida. São 3 regras bem fáceis. A primeira regra é não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é fácil. Não faça nada, para não criticarem o que você fez. E a terceira regra é não seja nada, não seja ninguém, para não provocar inveja nos outros. É uma paisagem. Eu falei isso numa casa espírita. É uma paisagem. Eu falei isso numa casa espírita, um rapaz da primeira fila levantou o braço assim triste. Os nazarenos nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse, mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não escapa ninguém, pessoal. Nem Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, né, conseguiu agradar a todos. Francisco de Assis também era chamado de louco em italiano quando ele começou a sua missão. Então, todos nós não temos que aceitar. A crítica faz parte. Aliás, se não criticarem, cuidado. É sinal que a gente não está fazendo nada. Tem que criticar mesmo. A crítica faz parte da vida. Os grandes missionários foram criticados todos. Então, a gente vai ver o medo provocando a timidez. O medo vai provocar ansiedade. Quem aqui já teve problema de gastrite, esofagite, ou alguma dessas ites da vida, ansiedade? O que é ansiedade? Não é o medo do que pode acontecer e muitas vezes não acontece? Então, e a gente não sabe, o Espiritismo não fala que existe uma programação, que a gente só passa por aquilo que precisa passar, que Deus é justo, soberanamente justo e bom, perfeito. E Jesus nos falou, não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1, sei lá o preço de hoje. E, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Então existe uma programação, a gente não tem que ter medo não. Né? O medo vai provocar isso. O medo vai provocar inveja. Sim, e a ansiedade leva muita gente ao cigarro, principalmente, né? O cigarro ajuda a combater a ansiedade, é verdade. Mas aí provoca câncer de pulmão e tantos outros problemas. Não é uma boa. É melhor usar um calmante, né? O suco de maracujá também ajuda, né? Então, e aí, por exemplo, o medo vai provocar inveja também. Aquela pessoa que é muito bonita, não tem aquelas top models, né? Aquelas atrizes de cinema, aquelas mulheres lindas. Elas são lindas, pessoal. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Porque elas são tão bonitas que a gente fica achando que a gente é feinho, né? Porque elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, né? Sorriso contagiante, corpos esculturais, são ricas, famosas. Todo mundo quer pegar um autógrafo delas, elas são amadas, né? Elas são uma ameaça para o nosso autoestima. E para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são terrivelmente magras. É concorrência desleal com a gente, né? Então o que acontece? A gente fica com inveja. Porque quem brilha muito nos ofusca, não é? Por exemplo, e aí a gente começa a ver os defeitos, a apontar os defeitos que a pessoa tem, ou supostamente tem. Ah, mas fulana tem esse defeito, aquele. O Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque quem brilha muito e fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então, a inveja. E aí a gente vai usar a maledicência, outro fruto do medo ali. Indireto, mas fruto do medo também. Inveja, maledicência, orgulho, ciúme. Ah, ciúme. Quem tem ciúme aqui? Ciúme não é amor. Ciúme é problema de autoestima. E a gente tem medo de perder aquela joinha que a gente tem, né, que a gente arrumou. Ele não programou reencarnar com a gente, casar com a gente? Então, você programou, está programado, vamos só cuidar. Né? Vamos só nutrir, porque o ciúme atrapalha o relacionamento, estraga a convivência, afasta a pessoa em vez de aproximar. Então, o ciúme não é amor, é problema de autoestima, é medo de perder. Outro problema, a inveja, tudo, até a fraude, às vezes o médium é até
verdadeiramente portador de faculdades paranormais, mas como ele começa a usar mal a sua mediunidade, ela pode ser suspensa, pode haver a perda ou a suspensão da mediunidade, está lá no livro dos médiuns. E o que pode acontecer? A pessoa vai, como ele tem problema de autoestima, precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos que ele possui, ele agora continua mais fraudando, fingindo que é médium, fraudando o fenômeno. Aí a pessoa desmascara, tá vendo? Tudo é charlatão, generaliza, né? Por causa de um mau médium, quer dizer que todos são maus, por causa de um médico que não é médico, não tem nem diploma e está lá atendendo, quer dizer que todos os médicos não prestam, não. Então assim, a fraude, né? Então, e a covardia. A pessoa mata por trás, por quê? Porque não tem coragem de enfrentar face a face. E a gente acha que é humildade, né? A gente acha que a humildade é a covardia. A gente confunde. Confunde timidez, covardia, conivência com o mal. A gente fica de braço cruzado. Está aí acontecendo as coisas erradas e a gente fica parado. Não. Está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então a importância da gente agir. Não, Nazareno, mas eu faço aqui, olha, eu faço meu trabalho, não faço mal a ninguém, tá bom não? 642. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também do mal que surge da vossa omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez e dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis. Então é fazer o bem no limite das nossas forças, né? Claro que tem que ter limite também, não exagerar, né? Então assim, a gente ter essa consciência também. Então, o medo, a ira, não é aquelas crianças. Tem crianças hoje assaltando e matando de maneira cruel, por quê? Porque elas estão morrendo de medo. E elas querem ficar famosas, não é? Você olha o fulano lá, ele é o chefe do tráfico, tem 12 anos só, mas ele mata de maneira cruel. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo e não querem ser desafiados. Querem que todo mundo tenha medo deles, porque eles também estão morrendo de medo. Então, às vezes, eles são cruéis, não é? Tomam o álcool ou outras drogas para cometer os crimes porque não têm coragem de cometê-los. E aí é uma série de outros problemas que o medo vai causar. Então vai provocar o egoísmo e o orgulho, que são os pais de muitos outros vícios. Né? Nazareno, já estou até com síndrome do pânico agora, tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio para combater o medo, pessoal? Qual o melhor remédio para combater o medo? Hã? Enfrentar ajuda, mas não é o melhor remédio. Bom, eu quando tenho medo eu oro. A oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Qual melhor? Jesus. Não, Vou dar uma dica. É a mãe de muitas virtudes. aí no caso é a humildade das pessoas, não? Não. Não, mas quando a gente, por exemplo... É a você- fé. eu ia falar assim, que quando você acredita em você... Que você Pois é. A fé, a entendeu? autoconfiança. Você começa... Então, a fé, pessoal, é que vai nos fazer enfrentar o desconhecido, porque a gente muitas vezes tem medo do desconhecido, do futuro. Então, com a fé robusta, a gente vai enfrentar essas coisas e vamos ser mais caridosos, vamos ser menos egoístas, vamos ser menos ciumentos, vamos ser menos medrosos, menos tímidos. É um remédio, né? Como a própria Evangelho fala. Então a fé vai nos ajudar a enfrentar esse medo, que é um instinto de conservação, que é natural enquanto a gente está encarnado, a gente tem ainda, e mesmo depois dele a gente ainda tem. Então das encarnações a gente ainda tem. Então a gente tem a fé. E Allan Kardec vai dizer que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então no Espiritismo nós temos a fé raciocinada, não é mais aquela fé cega não. Tem a explicação para as coisas, o porquê das coisas, tudo. Então a gente vai, com essa fé forte, a gente vai enfrentar tudo isso. Vejam que André Luiz, no livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar essa matéria. Olha que coisa interessante. Então, Nazareno, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz para ter uma fé robusta? Né? A gente até entende, mas o meu problema é que minha fé é pequena ainda. Como é que a gente faz para ter uma fé forte? Sabe o que eu fico pensando em Jesus, quando ele fala assim, conheceis a verdade e ela vos libertará?
Eu acho que o conhecimento... Com o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento das leis que regem o universo, né? De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, né? Como nos libertar das nossas imperfeições morais, como nos libertar da obsessão espiritual, né? Como vencer a dependência, deixar de ser escravo das coisas e ser verdadeiramente senhor de nossas vidas, nosso amanhã, com a fé robusta. Então é com conhecimento. Então vocês estão fazendo aqui, como hoje a gente está fazendo esse estudo, que são verdadeiras sessões de desobsessão de Divaldo Franco, no livro Conversa Fraterna, que nas sessões de estudo muitos espíritos são amparados, são socorridos, são auxiliados. Nós estamos doando fluidos também, auxiliando muitos irmãos desencarnados. Então, pelo estudo, pelo conhecimento, a gente saber, conhecer realmente o problema da dependência, nas suas consequências, tudo aquilo vai nos dar mais força para vencer as nossas más inclinações. Nazareno, e o complexo de inferioridade? Pode falar um pouquinho? Complexo de inferioridade? Eu sei que está tudo ligado a isso aí, mas... A gente tem, pessoal, o complexo de inferioridade. Há quem diga que ele, na verdade, ele é um complexo de superioridade às avessas. Mas faz uma abordagem interessante. Mas o complexo de inferioridade, normalmente a pessoa já vem por conta dos condicionamentos desta vida, né, as causas atuais, ou as causas anteriores das aflições, de vidas passadas. Então a pessoa, se teve uma educação muito repressora, se o pai sempre diz para a pessoa, olha, você não vale nada, você não vai conseguir nada, você não sabe de nada, aquilo incutindo na criança, que lá ajuda a pessoa a desenvolver esse complexo. Mas se ela tiver a matriz naquilo, fica mais fácil. Se ela não tem, ela pode até escutar e não dar bola e vencer na vida mesmo assim. Né? Vencer na vida não é financeiramente não, né, pessoal, que a gente fala. Vencer na vida é superar suas más inclinações pouco a pouco. Né? Com essa humildade, com esse um passo de cada vez. Né? Os alcoólicos anônimos são fantásticos. Os 12 passos, é um passo de cada vez. Cada dia ficar limpo. Então, é aos pouquinhos que a gente vai conquistando essas questões. Né? Essa nossa escada aí de Jacó. Então, o complexo de inferioridade está ligado muito a esse problema de baixa estima, né? Da pessoa não acreditar muito, às vezes de influência de vidas passadas, às vezes teve uma vida às vezes como escravo, né? Torturado, sendo humilhado, servo, assim. Então ela vai trazendo aqueles condicionamentos, mas pode e deve tratar, e a psicoterapia vai ajudar muito também, além do conhecimento da doutrina espírita, vai nos conhecer. E com relação ao, por exemplo, a pessoa que tem um complexo, muitas vezes ela joga assim, fala dela de forma negativa. Eu gostaria que você abordasse assim, por exemplo, tipo... Pessimismo, né? Ela fala, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Ela joga para quem está ouvindo, encarnado ou desencarnado, que também, eu creio eu, ser um dos fatores que favorecem ao assédio obsessivo, inclusive, né? Ela falou um ponto muito importante. O pessimismo, pessoal, e a maledicência, não é só falar mal dos outros, não, falar de mal de si mesmo também. O pessimismo é rezar ao contrário. Então a gente sabe que a oração é uma coisa poderosa, que atraímos a presença dos espíritos. Se for a oração, os bons espíritos. Se for o pessimismo, o pensamento negativo, nós estamos atraindo os espíritos que pensam de maneira semelhante e que querem nos prejudicar. Então é combater, é vigiar os pensamentos, né? E orar. Agora, Nazareno, como é que a gente faz? Quando eu tiver com um pensamento negativo, eu devo ficar combatendo? Não. Se eu disser para vocês, não pensem na cor vermelha, vocês pensarem em quê? Vermelho, né? Então a gente não deve dizer isso. Diz que Buda estava ensinando um dos seus discípulos, aliás, estava ensinando os seus discípulos a meditar. E havia um deles que não conseguia. E dizia, mestre, olha, eu fico pensando aqui, aquilo, naquilo outro, eu não consigo silenciar minha mente, pensar numa só coisa, focá-la, não é? O que eu faço? Ele sorriu e disse, você pode pensar em qualquer coisa, não tem problema, só não pense no macaco. O macaco é aquele animal, o macaco. Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco. Ele achou estranho, mas voltou até a sua cela, né, a sua salinha lá, no seu local. 2 horas depois ele retorna. Mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então quando a gente combate muito uma ideia, se a gente ficar pensando muito, não vou pensar em bebida, não vou pensar em bebida, você vai pensar em quê? Em bebida. Então a gente tem que substituir os maus pensamentos por bons pensamentos. Então por leituras edificantes,
não é? Por palestras, por estudos, por preces, por missas, enfim, dependendo da nossa religião, ocupar a mente, porque mente vazia, oficina do mal. Então, trabalho também na praxeterapia, a laborterapia, a gente vai estar ocupando a mente com coisas saudáveis. Não é ficar combatendo, ficar pensando, não, eu não quero pensar em sexo, não quero pensar, aí só vai ficar pensando em sexo. Então é combater, substituindo, não reprimindo o negativo, tá certo? Porque a gente também fica, eu sou alcoólatra, coloca aquele rótulo, né? E só pensa naquilo, tudo gira em torno do alcoolismo. Não, vamos tirar isso. Não, sou uma pessoa em tratamento, como todo mundo aqui na Terra está em tratamento mesmo. Bezerra de Menezes, pessoal, diz que todos nós aqui estamos doentes. Todos nós estamos aqui para sermos consertados. Os que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Estamos doentes do egoísmo, do orgulho, da preguiça, da inveja, da maledicência, né, do desânimo. Ou os que estão doentes, né, do corpo mesmo, de várias doenças, como o alcoolismo também é uma doença. Então, todos aqui estamos doentes. E nós aqui estamos, pelo menos, já somos doentes que estamos em tratamento. E vamos nos recuperar, claro. E tem tratamento, tem recuperação. Então, vamos nos recuperar, né? E fazer isso. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então a gente vai fazer uma poesia e uma prece de encerramento, né? Vocês gostam de poesia? Eu estou falando muita poesia hoje aqui. Bom, pessoal, tem uma poesia de Castro Alves. Quando Chico Xavier tinha apenas 17 anos de idade, ele começa a psicografar vários poetas brasileiros e portugueses, cerca de 60. E alguns desses versos foram fechados no primeiro livro publicado, Parnaso de Além Túmulo. E num deles, Castro Alves, que deixou a vida física tão jovem, não é? 22 anos de idade somente, retorna para nos dizer que a morte não existe, que só existe vida, e vida em abundância. E vai nos trazer a poesia Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte,
o grande conquistador. É a Anchieta, amando, a ensinar, catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então, com essas palavras de Castro Alves, meus amigos, nós agradecemos a nossa participação aqui, a companhia de todos vocês, dos espíritos amigos, e vamos então fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, o Mestre amoroso e bom, que dá vida por suas ovelhas, para que Ele esteja aqui conosco, para que Ele ilumine os nossos propósitos, as nossas consciências, que nos fortaleça na fé, na oração, no estudo e no trabalho no bem. Que Ele nos permita, Senhor, o quanto possível, a oportunidade bendita de auxiliarmos os nossos irmãos, auxiliando a nós mesmos. Dá-nos a bênção do trabalho, o sustentáculo da paz, da harmonia, a esperança, o perdão que nos acalma, que nos ilumina. Abençoa, Senhor, a todos aqui trabalhadores e também os que participam dessa atividade, especialmente aquele irmão, aqueles dois irmãos, um vítima do assassinato, outra que foi vítima de si mesmo, do crime que cometeu, que eles possam receber, Senhor, as nossas vibrações de paz, de amor, de esperança, de consolo, de saúde, para que todos nós, um dia que somos todos espíritos ainda calcetas, recalcitrantes, somos ainda uma geração incrédula e pervertida, Senhor, mas com Teu amor, com a Tua ajuda, com a assistência dos anjos, dos espíritos superiores, nós sabemos que alcançaremos também um dia a paz. Abençoa então todos nós, abençoa nossas famílias e se conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.